Doutor Ronald, não só aqui em Campos, mas praticamente em todo o Brasil, é muito frequente que nós tenhamos pessoas morando na cidade, mas que tenham os pais, os avós ou os bisavós roceiros. Então é muito comum a ida ao campo, né, na nossa região, até de uma forma muito acentuada. E isso nos expõe a picadas de insetos variados. Eu gostaria que o senhor nos abordasse duas questões. Uma, se são frequentes as alergias a picadas de inseto. E a segunda delas é se são frequentes as alergias a cosméticos. Essa pergunta foi uma pergunta que as moças daqui do programa me pediram que lhe fizesse. Bom, novamente vamos dividir aqui. Em relação aos insetos, realmente é uma característica aqui da nossa cidade, né, de pessoas que ou têm parentes que ainda moram no interior, em área rural, ou frequentam a área rural, né, com frequência, e tem uma incidência, eu não diria alta, mas tem uma frequência relativa de pacientes realmente que fazem reações alérgicas, desde picada de inseto, a picada de carrapato, até dos insetos considerados peçonhentos, né, como abelha, marimbondo, aquela formiga quente, aquela formiga vermelha. E alguns desses pacientes com alergia a esses insetos venenosos podem apresentar reações graves, reações potencialmente com risco até de o paciente vir a falecer, porque geram uma série de manifestações clínicas, né, e algumas até com edema de glote, que os pacientes relatam e tal. Então, esse é um caso importante, sério, perigoso. A gente tenta, no consultório, no ambulatório, orientar os pacientes a evitar o contato ou a exposição a esses insetos, mas às vezes é uma coisa difícil, né? Eu já tive um paciente, por exemplo, que sofreu uma picada, estava de moto, e o marimbondo entrou pelo capacete da moto e picou o rosto dele, e ele fez uma reação quase que não conseguiu chegar no hospital. Ele era alérgico e não sabia, porque você às vezes pode ter uma reação, por exemplo, provocada pela primeira picada do marimbondo, ser uma reação localizada e tal, uma outra picada ser uma reação um pouco mais intensa e já numa próxima picada ser uma reação muito grave, entendeu? Então, essas reações chamadas anafiláticas, né, elas são potencialmente muito perigosas. E, em alguns casos, quando a gente comprova que o paciente é realmente alérgico a um desses insetos, existe uma opção de tratamento que se chama imunoterapia, ou de sensibilização, nesse caso seria uma de sensibilização, para fazer com que o paciente fique, entre aspas, menos alérgico ao veneno desse inseto, para prevenir uma próxima picada que ele não chegue a um quadro de intensidade tão grande quanto aquela. Então, é uma forma de tratamento. Eu já tenho alguns casos tratados com um bom resultado, não só através de avaliação laboratorial desse tratamento, mas de avaliação clínica. Um paciente que tinha terminado o tratamento sofreu uma picada posteriormente e essa picada foi restrita só a uma areazinha discreta, então, quer dizer, o tratamento foi eficaz. Então, agora é um tratamento arriscado, é um tratamento que exige um diagnóstico bem feito, para não também depois fazer uma supervalorização. Agora, o que é mais frequente no nosso dia a dia são crianças que têm manifestações na pele provocadas por picada de mosquito, né, que coça e fica fazendo aquela feridinha, tal, que também requer tratamento, requer o diagnóstico adequado. E pacientes que não é raro, que também, inclusive já aconteceu comigo, de apresentar manifestações assim, mais intensas por picada de carrapato. Não estou considerando as doenças transmitidas por bactérias presentes no carrapato, não, mas a própria picada, porque esses insetos sugadores, né, eles, para conseguir sugar o nosso sangue, eles inoculam na nossa pele substâncias ou proteínas que têm um alto poder de irritação e provoca ali no local a formação de uma bolinha e que evolui para depois com uma feridinha, aquilo ali fica coçando e se você não tomar as providências, aquilo pode virar uma infecção secundária. Então, é importante a gente orientar os pacientes nesse sentido. Agora, a segunda parte da pergunta sobre os cosméticos, né? Isso também é uma apresentação assim, muito frequente, né? Entre as mulheres, claro, né? Porque elas usam cosmético, e é uma coisa engraçada, porque quando você diz para uma mulher que ela tem alergia ao batom, ao esmalte, ela fica desesperada, porque ou a mulher que não gosta de usar um cosmético desse tipo. E tem como a gente fazer um diagnóstico, assim, com tranquilidade, sem nenhum risco para o paciente, e poder orientar. Agora, o difícil é quando você realmente comprova que
você tem que orientar o paciente a usar produtos considerados hipoalergênicos, né? Ou seja, aqueles que têm menos chance de induzir uma reação alérgica. E nem sempre a paciente tem condição de comprar um produto desse, porque em geral são produtos um pouco mais caros e não são tão fáceis de serem encontrados. Mas o diagnóstico não é difícil, assim, às vezes dá um pouquinho de trabalho, porque as manifestações não são tão típicas, a localização às vezes não é só no local onde o paciente apresenta, ou é em áreas que a gente às vezes nem imaginava, mas é bastante frequente. Perfeito. Com relação aos cosméticos, hoje tem uma infinidade de cosméticos para todas as funções, para todos os objetivos. Algum deles apresenta maior frequência do que outros? Por exemplo, entre o batom, entre os perfumes, eu incluiria aí na pergunta, os cremes, os protetores solares. Algum deles tem maior peso? O interessante é que, às vezes, o mesmo paciente apresenta reação a tudo isso aí que você falou, porque ele tem alergia a um dos componentes de todos esses cosméticos. Entendeu? Então, por exemplo, um que está presente na maioria dos cosméticos, bicromatos, potássio, cloreto de cobalto, eugenol, formaldeído. Então, são substâncias que estão presentes, às vezes, em mais de um produto. E é importante, por isso, a gente fazer o diagnóstico de qual é a substância a qual o paciente tem alergia para poder orientar. Então, se eu descobrir, você tem alergia ao formaldeído, olha, você não pode usar esmalte, tem que tomar cuidado com alguns condicionadores, tem que tomar cuidado com alguns, usar sem batom, sei lá, perfume, não tem, mas vários produtos que às vezes até a gente nem imagina, para ter uma ideia, creme de barbear pode conter formaldeído. Então, a gente tem que saber, através do teste, que é o teste de contato, em que a gente consegue identificar qual é essa substância, ou quais são essas substâncias, para poder orientar o paciente. Nesse caso aí, estariam incluídos também as tinturas de cabelo, doutor Ronald? Com certeza. Tem uma substância, o sulfato de níquel, por exemplo, que é muito comum, muito presente nos bijuterias, em bijuteria, em detalhe de roupa, metal de roupa de mulher, no botão, aquele botãozinho da calça jeans. Então, na verdade, é o alérgeno que é mais frequente, que mais causa reação alérgica é essa substância chamada sulfato de níquel. E como são muito utilizados, aí acabam que muitas pessoas têm. Claro. Bom, nós tivemos aqui hoje o prazer de utilizar a experiência e a agradável companhia do Dr. Ronald Young, médico, alergista, uma referência na nossa região. Dr. Ronald, nós temos mais 2 minutos antes do encerramento do terceiro bloco. Quais seriam as recomendações gerais que o senhor resumiria para os nossos telespectadores? Bom, antes das recomendações, eu queria agradecer o prazer de estar aqui com você, nosso colega César Ronald, da faculdade, professor emérito, reconhecido, e é uma pessoa agradabilíssima, não podia negar esse convite, me sinto muito honrado por ter recebido. Mas as recomendações gerais, primeiro, eu acho que as pessoas devem estar atentas a tudo que elas já ouviram falar sobre alergia, se apresenta algum sintoma, para não ocorrer aquilo que eu falei, que é a supervalorização de diagnósticos, para evitar rotulação dos pacientes que não são alérgicos e são considerados alérgicos. Isso acontece muito com relação à alergia alimentar. Então, eu acho que quando há uma dúvida, quando o paciente apresenta alguma manifestação clínica que sugere esse diagnóstico, que procure o especialista ou tente conversar com o seu pediatra, no caso das crianças, ou com os seus clínicos, no caso dos adultos, para tentar esclarecer, e se achar que não é capaz de resolver ou de indicar o tratamento adequado, que sugira então a visita ao alergista, e para poder ter um resultado final melhor e sem exageros, entendeu? Eu acho que essa é uma medida importante. No caso, inclusive, também de crianças que têm quadros respiratórios frequentes e às vezes são rotulados como alérgicos, às vezes usam medicamentos desnecessários e tratamentos desnecessários, e então isso é um exemplo de supervalorização de sintomas, erros de diagnóstico, e eu acho importante que sejam feitos com critério e pelas pessoas adequadas. Bom, muito obrigado, Dr. Ronald Young, por sua presença. Via Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, termina aqui, então, o nosso programa de hoje.